Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu decidi trazer um bate-papo sobre alguns assuntos que são abordados neste livro aqui, né? O Encaixotando Minha Biblioteca, de Alberto Mangel. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom, mas antes da gente conversar aqui sobre todos os assuntos que são abordados neste livro, que inclusive eu já adianto para vocês que são muitos e que talvez seja impossível abordar sobre todos eles em um vídeo só, eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco da minha história pessoal com esta edição em específico que está aqui nas minhas mãos, né? Eu quero mostrar para vocês o porquê dela ser única neste mundo, porque não existe nenhuma outra igual a esta edição aqui. A princípio, eu contar essa história pessoal minha para vocês não vai fazer muito sentido em relação a todos os assuntos que são abordados neste livro. Mas, conforme eu for traçando aqui um raciocínio lógico com vocês, vocês vão perceber que, na verdade, essa história aqui tem tudo a ver com o que este livro, né, se propõe a abordar. E a minha história com este livro, em específico, é a seguinte. Quando eu estava ali no segundo ano do ensino médio, mais especificamente no finalzinho do segundo ano, o meu professor de geografia veio até mim, né, e me entregou este livro, assim. Ele foi e falou: olha, toma esse livro aqui de presente pra você. E eu fiquei pasme, eu fiquei assim, sem entender nada, porque nunca tinha acontecido isso de um professor chegar até mim e me presentear com um livro. Então eu fiquei assim muito emocionada e ao mesmo tempo surpresa, né? E este meu professor, né, ele tinha meio que decidido ali me dar este livro, porque desde quando eu tinha começado assim o ensino médio, que foi quando, né, eu tive as minhas primeiras aulas com este professor de geografia, eu sempre estava junto de um livro, né? Eu sempre estava com um livro em minha mão, um monte de livro. E eu sempre aproveitava, já que esse meu professor também gostava de ler, ele também gostava muito de literatura, eu sempre puxava o professor e começava a conversar com ele sobre algum livro em específico, sobre alguma obra que eu estava lendo e afins, né? Isso era muito legal, as conversas eram sempre muito divertidas, né? Porque é muito legal a gente, quando leitor, encontrar outra pessoa também que gosta de ler, né? A gente encontrar outro leitor. Porque é sempre bom a gente ficar conversando ali sobre aquilo que a gente gosta. E assim como eu fazia com os livros, tinham outros alunos que faziam com outros assuntos. Então tinha alunos que puxavam o professor para conversar sobre futebol, tinham alunos que puxavam o professor para conversar sobre videogame, outros sobre música. Então cada aluno conversava com esse professor sobre um assunto específico. Eu era sobre literatura. Inclusive, essa era uma parte que eu sempre achei muito interessante em relação a esse meu professor, porque ele ia além da figura de um professor, sabe, que tá ali para explicar a matéria de geografia. Ele também criava, digamos assim, relações humanas com os alunos. Então, ele era, antes de ser um professor, um ser humano, um amigo. Então, ele sempre tentava fazer com que os alunos fossem além, assim, da matéria, sabe? Não ficasse engessado, era sempre algo além. Então, às vezes nas aulas o professor fazia referências a livros, às vezes a músicas, às vezes a séries, ou até mesmo a animes, né? Então isso era muito legal, assim, pra gente que era adolescente. Mas o que aconteceu, né? Esse meu professor foi e me deu esse livro, que fala justamente sobre essa relação que os leitores têm com os livros. E quando eu peguei este livro aqui, né, que eu comecei a ler a sinopse dele, pra ser bem honesta, eu não tinha gostado muito, não tinha me chamado muito a atenção esta sinopse aqui que tinha sido apresentada. Por quê?
Basicamente, o livro retrata o autor, que é o Alberto Manguel, tendo que se mudar da França para Nova York, né? E para isso ele teria que encaixotar toda a biblioteca que ele tinha, que era uma biblioteca com 35 mil livros. Gente, é muito livro. E aí ele tinha que basicamente encaixotar toda aquela biblioteca e aquilo meio que estava despertando nele um sentimento meio melancólico, tava despertando nele uma certa tristeza de ver, né, todos aqueles livros que ele tinha juntado, todas aquelas obras que ele tinha organizado, tendo que serem basicamente postas em caixas para serem enterradas temporariamente, como o próprio autor diz no livro. E aquilo não tinha me chamado muito a atenção. Eu fiquei assim, sério? É só isso mesmo? Só que eu tinha prometido pra mim mesma que eu não leria este livro no final ali do 2º ano do ensino médio. E sim, apenas no final do 3º ano. Porque iria despertar uma certa comoção em mim, já que o 3º ano significava o final de um ciclo da minha vida. E, bom, foi o que eu fiz. Eu li no final do ano passado, que foi quando eu terminei o ensino médio, para o começo deste ano. E não foi diferente, eu tive uma comoção muito grande e eu provei que eu estava errada, porque, diferentemente do que eu tinha pensado, de que esse livro seria chatíssimo... Gente, foi muito legal ler este livro. Até porque ele não fala só do Alberto Manguel tendo que encaixotar a sua biblioteca de 35 mil livros e ficando triste por causa disso e achando que isso é o fim do mundo. Não, o livro não é só sobre isso, né? O autor aproveita ali que ele está encaixotando a sua biblioteca para fazer uma reflexão geral daquilo que acontece na vida de todos os leitores e também ele faz aqui um certo apelo sobre a importância da literatura. Teve alguns momentos que o autor falava aqui que às vezes era só uma citação de um livro, não era nada demais, mas essa citação meio que mexia comigo. Como foi o caso aqui de quando ele citou a fala da Rainha Branca de Alice através do espelho, onde ela dizia o seguinte: considere a menina grande que você é, considere a longa distância que percorreu hoje, considere que horas são, considere qualquer coisa, mas não chore. E eu lembro que, como tinha acabado o 3º ano, eu tava naquele sentimento meio ruim, né, que acaba cometendo a gente quando a gente termina a escola, porque meio que, meu Deus, agora eu tenho que pensar no que eu vou realmente fazer da minha vida, né, pra onde e qual caminho eu vou seguir. E aí, como eu tava me sentindo daquele jeito, e aí tinha acabado que eu tinha tido uma notícia ruim naquela semana, e eu tava triste, meio querendo chorar, e aí veio essa frase, bem quando eu tava lendo esse livro, e aquilo mexeu comigo de uma forma, assim, não tinha nem nada a ver, né? Era uma coisa muito pequena em relação a toda a grandiosidade do livro, mas mexeu comigo. Então, ler esse livro no final do 3º ano foi um momento mais do que certo de ter acontecido. Agora, falando um pouco, né, sobre a obra em específico, como eu tinha dito anteriormente para vocês, este livro vai ser basicamente o Alberto Manguel narrando pra gente o fato dele ter que encaixotar toda a biblioteca que ele tinha lá na França e que tinha acompanhado ele desde quando ele era uma criança, né? Apesar de que ele narra um pouco ali no livro que quando ele era criança ele não teve uma vida muito normal igual a das outras crianças, porque ele vivia se mudando para várias casas e aí em cada casa meio que ia construindo uma biblioteca. Mas naquela biblioteca que ele tinha na França, tinha livros e obras que remontavam a quando ele era uma criancinha, quando ele era pequenininho. Tinha obras que ele tinha pegado da estante dos pais para ele. Então meio que esse ato dele ter que encaixotar toda a biblioteca que ele tinha desperta nele várias emoções, que são desde nostalgia até uma certa tristeza. Inclusive esse tom melancólico acompanha assim grande parte do livro. E aí,
como é bem dito aqui, né, pra gente no subtítulo, uma elegia e 10 digressões, e o que seria essa elegia? Seria esse momento trágico, onde ele está descrevendo com todo o coração dele a tristeza que ele sente ao ter que encaixotar toda aquela biblioteca que ele tinha. Então é esse sentimento de despedida, de uma certa tristeza temporária. E as digressões, no caso, são as reflexões que vão surgir, né, que ele vai fazer a partir do ato de ter que encaixotar toda a biblioteca que ele tinha. Ou seja, a partir daquela elegia, do sentimento de tristeza, da melancolia de ter que pôr todos os livros que ele tinha numa caixa, em várias caixas no caso, a partir desse sentimento que vai surgir várias digressões, ou seja, várias reflexões acerca da relação que nós leitores temos com os livros. Não só enquanto objetos, né? Mas também enquanto desbravadores de novos mundos. E outra coisa interessante a falar acerca deste livro é que o título da obra, Encaixotando a Minha Biblioteca, é inspirado num ensaio curto do Walter Benjamin, né, que teria escrito depois dele ter que se separar da sua esposa. E aí ele escreveu um ensaio curto chamado Desencaixotando Minha Biblioteca. Uma coisa interessante, uma reflexão muito legal que o autor faz é que ele diz o seguinte: desencaixotar é lembrar, ou seja, vamos supor que você está de mudança, né? E aí você colocou todos os seus livros numa caixa. Quando você pega esses livros da caixa e você vai organizando eles, você vai lembrando, né? Lembrando de momentos em que você leu aqueles livros, lembrando dos momentos, né, que você recebeu, que você ganhou, que você comprou o livro. Várias memórias vão sendo despertadas. E aí ele vai dizer que desencaixotar é lembrar, enquanto que encaixotar é esquecer. Quando você tá lá encaixotando seu livro, ou seja, colocando eles numa caixa, é como se eles fossem esquecidos temporariamente. Você só vai colocando eles numa pilha, né? Eles perdem o significado subjetivo que eles têm, né? E isso é muito legal, eu achei essa reflexão assim muito interessante que ficou na minha cabeça. Inclusive, ele fala, né, que quando ele encaixota os livros, é como se ele estivesse oferecendo, né, um enterro para os livros. É como se os livros estivessem sendo enterrados temporariamente e esperando para passar pelo purgatório, né, para então irem para o céu. E é por causa disso, né, que vem todo esse tom trágico da obra, né? Eu tô encaixotando meu livro, eu tô mandando meus livros pra serem enterrados. A obra, ela faz muitas reflexões das quais a gente consegue se identificar. Eu acho muito legal quando o autor ele fala sobre a diferença entre as bibliotecas públicas e as bibliotecas particulares que a gente tem. Porque enquanto uma biblioteca pública ela é sempre separada, né, de modo que todo mundo compreenda, então você sempre vai ter livros em ordem alfabética, os livros, né, vão ser separados, né, por exemplo, pelo gênero literário ao qual eles pertencem. Então sempre tenta se chegar ao comum, né, o que todo mundo vai entender numa biblioteca pública. Enquanto que nas bibliotecas particulares que a gente acaba tendo em nossas casas, não existe uma ordem. A ordem acaba sendo subjetiva, a gente que cria, né? E ela só acaba fazendo sentido pra gente, né? Por exemplo, na minha estante, os livros eles estão assim, ó. Você tem, por exemplo, livros de terror junto com os livros da Anne de Green Gables. Então a gente tem várias obras assim que a princípio não fazem sentido de estarem juntas, mas que estão juntas. Tudo isso, por quê? Porque tem aqui, né, algo subjetivo, né? Eu que decidi pôr dessa forma. E isso, óbvio, só faz sentido pra mim. Se entrar alguma outra pessoa aqui pra tentar procurar um livro, pra ela não vai fazer sentido nenhum o fato dos meus livros estarem dispostos, né, nesta ordem. Outra reflexão, né, que o Alberto Manguel faz em sua obra é sobre os sentimentos pessoais que a gente desenvolve com certos livros. Por exemplo, quando a gente tem um livro que é nosso,
a gente tem o costume de fazer com ele o que a gente bem entende, né? Tem pessoas que gostam de grifar os livros com marca-texto, tem pessoas que gostam de escrever nos livros. Ou seja, cada pessoa meio que desenvolve uma certa relação pessoal com os livros. E muitas das vezes os leitores não gostam de emprestar os seus livros. Isso porque, né? Por exemplo, tem aqueles leitores que odeiam que as pessoas façam marcações nas obras e gostam dos livros estarem intactos. Então, esses leitores raramente vão querer realmente emprestar os seus livros, né? Porque eles estão correndo o risco de não terem os seus livros sendo devolvidos, correm o risco, né, de terem os seus livros meio que estragados. Então, assim, normalmente a gente que é leitor prefere presentear as pessoas com outros livros, com uma outra edição, do que emprestar a que a gente tem. É uma parte um pouco egoísta que os leitores têm, mas que a gente precisa admitir. O autor, né, ele também fala sobre isso. Quando a gente tem um livro, por exemplo, que é público, que não é nosso, a gente não pode pegar o livro, grifar, fazer desenho, escrever, sabe? A gente não pode fazer anotações, nada disso. Agora, quando o livro é nosso, a gente desenvolve um carinho, um amor, sabe? A gente faz inúmeras marcações, a gente põe post-it, a gente escreve, a gente desenha. Outra coisa também que ele fala é que muitas das vezes a gente lembra mais do momento em que a gente leu o livro do que sobre o enredo em si da obra. Por exemplo, eu tenho aqui alguns livros meus que eu lembro bastante de quando eu li. Eu lembro assim da história, mas eles são muito mais importantes para mim pelo momento em que eu li. Por exemplo, O Pequeno Príncipe é uma obra que eu acho fantástica, mas que eu acho ela fantástica porque ela bateu ali, ó, com o momento em que eu estava lendo, né? Os questionamentos que o personagem aqui passa, eu também estava passando. Demian, do Hermann Hesse, a mesma coisa. Aqui, por exemplo, tem O Mundo Assombrado pelos Demônios, que eu lembro de pouca coisa, assim. Eu lembro de algumas reflexões que o autor faz, mas eu lembro exatamente do momento em que eu li esse livro, né? Eu lembro quais foram os sentimentos que eu tive de ler esse livro pela primeira vez. A Metamorfose também do Franz Kafka, ele também recorre a reflexões maiores, como por exemplo o do mito do escritor melancólico. Aquele famoso mito de que todo escritor genial, que todo escritor que de certa forma escreveu grandes obras, era na verdade uma pessoa extremamente triste, que não tinha vida social, que ficava trancafiado apenas escrevendo e que bebia vinho, por exemplo, e que só se interessava por assuntos intelectuais. É só você pensar na Clarice Lispector. Todo mundo tem aquele mito ali em relação a Clarice Lispector. Ela era uma pessoa triste e que ela era muito, muito profunda e que pouco sorria. O autor aqui, o Alberto Manguel, tenta desmentir, falar que não é bem assim não, isso daí é tudo coisa que a gente criou. Ele também faz uma reflexão sobre a Biblioteca de Alexandria, e é uma reflexão muito bonita sobre a ambição humana e a sede, né, a vontade de adquirir conhecimento. Inclusive, quando eu estava lendo esta parte do livro, eu lembro que o podcast Os Três Elementos lançou um vídeo sobre a Biblioteca de Alexandria, que inclusive ficou na minha mente, que eu super recomendo para vocês esse podcast. Outra reflexão que eu gosto muito, né, que é feita aqui no livro, é sobre o poder e a imprecisão das palavras, né? As palavras, elas são poderosas, né? E elas são um instrumento magnífico que a humanidade criou, mas elas também são muito imprecisas. Porque, por exemplo, se eu chegar aqui pra vocês e dizer: hoje eu estou feliz, pra dizer como eu tô me sentindo no momento, ainda assim, gente, não vai ser exatamente a forma como eu tô sentindo. Utilizar a palavra feliz pra descrever como eu tô sentindo, apesar, né, de já ser meio caminho andado, não necessariamente diz realmente como eu estou me sentindo. Eu posso estar sentindo muito mais do que a palavra feliz dar a entender. Outra reflexão maravilhosa que é feita nesse livro é
como um escritor ele tem um grande poder de persuasão. Sabe quando um escritor cria uma história? Por exemplo, essa aqui, ó, Senhora, do José de Alencar. O José de Alencar, ao criar essa história, ele precisa ele precisa convencer a gente de que essa história é real, de que ela está acontecendo em um outro plano, né? De que, por exemplo, a personagem Aurélia existiu de verdade e que ela era, sim, aquela mulher que o José de Alencar descrevia. Então, é muito legal quando a gente pensa nisso, né? De que o escritor, ele também é um grande persuador, que faz a gente acreditar naquilo que está sendo dito e mais uma vez prova pra gente o poder que as palavras têm. Mas, apesar de todas essas reflexões incríveis serem feitas em apenas um livro, e não só essas, tá, gente? Tem várias outras, inclusive uma que eu já fiz aqui com vocês no meu vídeo anterior, né, que é sobre o mito do gênio, sobre Romeu e Julieta, onde eu falei sobre intertextualidade e tudo mais. Enfim, neste livro também é feito um pouco dessa reflexão de como a gente tende a repetir certas histórias, né, o tempo todo. E essas histórias perpassam gerações e continuam encantando. Mas apesar dessas reflexões, o autor também faz uma que eu considero a mais importante, onde ele ressalta a importância da literatura. Ele ressalta a importância de existir bibliotecas públicas, né, que sejam feitas para todos. Ele ressalta a importância de a gente ter no catálogo dessas bibliotecas públicas histórias que condigam com as realidades dos frequentadores daquelas bibliotecas. A biblioteca pública, ela precisa ser vasta, ela precisa falar sobre vários assuntos, porque ela vai receber pessoas diferentes, públicos diferentes. Então, uma biblioteca ela não pode, por exemplo, só ter livros de investigação policial. Ela precisa ter livros de vários gêneros, precisa ter drama, precisa ter livros técnicos, mas ela também precisa conversar com aquele público que vai ler. Então, ela não pode só ter livros que falam sobre realidade, por exemplo, de pessoas de pele branca, mas ela também precisa ter livros que falem sobre a realidade de pessoas negras, assim como ela precisa ter livros que falem sobre pessoas indígenas, assim como ela precisa ter livros que falem sobre pessoas LGBTs, sobre mulheres, enfim. Uma biblioteca ela precisa ser vasta, ela precisa abarcar os diversos públicos que ela quer puxar para si. E não só isso, né? Ele fala também sobre a importância, né, de haver programas que incentivem a leitura. Esse livro aqui, inclusive, o autor assume pra gente que ele não sabe exatamente qual seria a solução mais eficaz para fazer com que as pessoas, né, tenham o hábito da leitura. Ele não acredita que é apenas você ficar fazendo, por exemplo, propagandas na televisão, fazendo cartaz, publicidade. Não é só isso, né? Tem vários N fatores que fazem com que as pessoas se tornem ou não leitoras. Então, ele diz que não sabe exatamente, mas que é importante continuar, né, a incentivar a leitura. Outra coisa que o Alberto Mangel defende, que para mim é uma das reflexões mais inteligentes feitas neste livro, é a da leitura como uma ação cidadã. Isso porque o Alberto Mangel, ele diz que quando a gente escreve, por exemplo, um livro retratando um determinado assunto, a memória daquilo que a gente está escrevendo tende a permanecer, a durar muito tempo, a durar gerações, ela tende a não se perder facilmente. E por isso, sempre que a gente lê um livro, a gente está resgatando de certa forma uma memória. Por exemplo, quando a gente lê este livro aqui, ó, O Mundo Assombrado pelos Demônios, do Carl Sagan, que é um livro onde o Sagan defende a importância da ciência, ele combate as pseudociências. Quando a gente lê este livro aqui, a gente está resgatando essa memória, essa reflexão que o Sagan está trazendo. A gente resgata o porquê da ciência ser importante, sabe? E aí a gente tende, no nosso dia a dia, a combater certos discursos que vão dizer não à ciência. A
A mesma coisa acontece, por exemplo, quando a gente lê este livro aqui, ó, O Conto da Aia, que é uma distopia, onde as mulheres, por exemplo, perdem todos os seus direitos políticos, né, por causa de uma leitura exagerada sobre um livro religioso. Então, sempre que a gente lê um livro, por exemplo, deste tipo, a gente tende a pensar, né, um pouco mais, a gente tende a reviver essa história, e não só isso, a gente tende a combater qualquer tipo de discurso que ouse tirar os direitos das mulheres. A mesma coisa, se a gente ler, por exemplo, o Diário de Anne Frank, a gente tende a combater governos totalitários e que tendem, né, a desumanizar pessoas. Sempre que a gente lê, a gente também está tendo uma ação cidadã. A gente está resgatando a memória. E a gente reivindica também uma memória coletiva lendo. Por isso que é muito importante ler. E o Alberto Manguel, ele também vai dizer, né, que esta é a razão do porquê de muitos governos autoritários queimarem livros, por exemplo. Porque sempre que a gente lê, a gente está resgatando uma memória. E uma memória que às vezes esses governos autoritários querem que seja perdida. E este livro, ele é feito para todo mundo ler, mas principalmente para a galera que gosta, né, que aprecia a arte da literatura, e principalmente a galera que gosta de ler os grandes autores, os clássicos da literatura, né? Como, por exemplo, o Franz Kafka, a Metamorfose, um Hermann Hesse da vida, Siddhartha, Dom Quixote do Cervantes. Se você gosta de clássicos, gosta da arte das palavras, você vai amar este livro, porque você vai se identificar bastante com as reflexões que são feitas aqui. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Eu fico por aqui e eu prometo que eu vou fazer mais vídeos fazendo mais reflexões e que provavelmente vão ter, né, como bibliografia este livro aqui. Ademais, eu recomendo que vocês leiam, né, e me contem aqui nos comentários o que vocês acharam desta incrível obra. Eu fico por aqui, um beijo e tchau!